Pronto. Boa noite, pessoal. Essa é a nossa quarta aula do curso de Excel básico, através do termo de fomento 902164, né, em parceria aí com a Unisol Rio Grande do Sul e o antigo Ministério da Cidadania, hoje pela Senais. A gente já vem dando algumas aulas e alguns exercícios, já dei uma olhada em alguns exercícios de vocês, né? Estava até colocando, já coloquei até algumas observações, porque uma das nossas primeiras aulas, a gente disse, né, lá tem no exercício, quem pegar o material diz para a gente salvar o material com o nome da pessoa, né? Justamente para facilitar quando vocês enviassem o material para mim. E algumas pessoas não estão fazendo isso, então não vem o nome da pessoa salvo para mim, tá bom? Mas antes disso, seja todo bem-vindo, obrigada por mais uma vez estar aqui presente no curso, tá bom? Essa é a nossa última aula do curso de Excel básico, tá? Oi, Sônia. Prof, a primeira aula que a gente fez a lição, eu mandei, mas eu não sei se você recebeu ou não, porque eu não sabia mandar, né? Do teu material, não é isso? Da primeiro exercício. Da semana passada eu não participei, não deu para me participar. Acho que o senhor não está aqui mesmo, não. Então, eu fiz esse exercício, mas eu não sei mandar. Quando você sabe anexar alguma coisa no WhatsApp, foto, você sabe encaminhar foto, alguma coisa, não? Só quando Aí eu porque você pego. vai ter que mandar pelo WhatsApp do notebook, do seu computador. Tá, eu vou ver se eu consigo, porque sou uma negação. Mas tudo bem. Que eu estou Se não, aprendendo. eu coloco um e-mail, pode encaminhar por e-mail. Uhum, tá bom. Tá bom? Por e-mail para você é melhor? Não, é que eu não sei mesmo, não consigo mexer em nada. Eu tentei até fazer essa aula aqui, que eu faltei, mas eu não consegui. Ah, tá. Mas o pouco que eu vou aprender já tá bom. Para mim tá ótimo. Então tá ótimo. Então vamos lá. E depois a gente fala um pouquinho. Eu mandei o material lá no grupo, acabei mandando hoje, né? Não mandei anterior. Não sei se todo mundo deu uma lida, mas hoje é uma aula que a gente vai falar sobre planilhas dinâmicas, né? O que é uma planilha dinâmica, como funciona. Oi, Vera. Oi. Eu fiz os exercícios, aqueles extras que tu mandou, mas o segundo não deu o mesmo resultado que o teu. Eu tive bastante dificuldade com as fórmulas, porque eu olho no meu celular, é pequenininha, quando eu amplio, ele desfoca, daí eu não conseguia entender direito qual eram os sinais, bem pequenininhos ali. No teu parecia que era com letra minúscula dias, a verdadeira fórmula é com letra maiúscula os dias. Foi bem complicado, estressante. Eu passei horas e horas brigando com as fórmulas. E o resultado da segunda, em vez de ser 4, foi 3. Eu não consigo descobrir por quê. Para completar, o meu WhatsApp no notebook, ele entra num idioma que eu não sei. Acho que deve ser russo, porque não é inglês, não é francês. E eu não consigo te passar nem essas duas. E eu queria perguntar se vai ter algum momento para a gente tirar dúvidas, assim, né? Porque Vai. essa Ó, questão aí. E se eu não sei se também se dá para avançar quando a gente fica com algumas dúvidas nesses quesitos aí, se uma coisa é independente da outra e tal, né? Era isso. pronto. Oi, Maribel. Oi, eu ia oferecer o seguinte para as meninas, a gente combinar de repente na semana que vem, para quem puder ir lá na casa da Ecosol, a gente tem 3 computadores lá, mas de repente se vocês trouxerem os notes de vocês, de repente a gente faz uma tarde lá, uma ajuda a outra nas dúvidas que tiverem. Ou, por exemplo, se for fazer um tira dúvidas assim com a Celiane, que a gente se reunisse lá presencial. A gente poderia usar a sala lá, fazer tipo híbrido a reunião.
Só aí não, à noite acho que ficaria mais ruim, né, para a gente se deslocar até o centro. Mas aí fica uma proposta aí para mais adiante. É que essa semana também nós estamos com a Expo Inter, né? Tá fechado o teu microfone, Maribel. Talvez na outra semana, tá? Ou dependendo de como tiver os horários de vocês. Pronto, porque assim, né, só para explicar para vocês, a fórmula, se você for digitar ela minúsculo, ela é maiúscula, mas não interfere não. Quando você dá Enter, automaticamente ela se transforma em maiúscula, tá? Você pode digitar minúscula do jeito que for. Na hora que você vai dar Enter, ela automaticamente vai para maiúscula. Então, é igual e-mail. Um e-mail que você faz, independente se você vai colocar ele em letra maiúscula ou minúscula, não interfere. Eu posso fazer o e-mail em letra minúscula, e quando eu for enviar, eu posso enviar ele com letra maiúscula, que ele não interfere. Ele vai da mesma forma. A fórmula funciona desse jeito. Se eu colocar soma, igual a soma minúscula, abrir o parêntese, fazer lá o cálculo, fechar o parêntese, quando eu der enter, o soma automaticamente ele vai para maiúsculo. Tá? Então, ele, como a gente diz, ele é um pouco inteligente nisso. Então, ele mesmo se ajusta, viu? Quanto a isso, tá? Mas eu achei interessante a ideia de Maribel. Eu tive pessoas que me chamou no privado, porque não estava conseguindo, não estou conseguindo, não estou conseguindo. Posso tirar dúvida? Pode tirar dúvida. Eu não coloquei lá no grupo, não deixei explícito, pode tirar dúvida, porque realmente a gente ia ter muitas dúvidas, muitas, muitas, e aí podia ser que a gente tivesse, né, passasse mais o tempo na semana tirando as dúvidas, né, e aí ia demandar muito tempo meu, tá? Mas a ideia também não é deixar vocês com dúvidas. A gente vai trabalhar sobre planilha dinâmica, mas eu queria ver com vocês, dos exercícios que a gente já fez até agora, se vocês têm ainda mais dúvida, o grau de dificuldade, está conseguindo avançar, não estou conseguindo avançar, não, está dando para fazer, entendeu? É muito importante escutar isso de vocês, para a gente até mesmo saber se a gente, qual é os próximos passos que a gente dá. Porque o Excel básico, eu já diminui um pouco. O Excel básico, ele tinha que avançar um pouco mais. Eu entendo todas as dificuldades e a falta também, né, de alguns equipamentos aí para vocês. Como a Vera trabalha, está olhando no celular para fazer no computador, né? Aí é pequenininho, fica muito pequeno mesmo, para você ver as fórmulas, tudo. Não dá para ver. Na minha explicação, nesse caso dela, ela só consegue fazer através do material que eu mando, né, Vera? Porque você olha lá o material e tenta fazer como está o material. Sim, exatamente. Na minha explicação na aula, quem está com o celular fica mais difícil, porque é pequeno mesmo, não vai dar para compreender alguns sinais. Viu? Mas, assim, das 3 aulas que a gente fez, vocês conseguiram pegar pelo menos o básico, que é fazer as fórmulas, que é entender como funciona a subtração, a adição, o que que é célula, o que que é coluna. Já dá para mesclar a célula. Vocês já conseguem fazer isso? Quem está como assessores técnicos? Tá sem a... Siliane, é que eu não, a internet estava muito fraca, eu não consegui botar, alternar a conta, sabe? Daí, Ah, tá. aí entra esse primeiro, sabe? Não sei por que também. Acho que ele abre antes que os outros. Tá, é que assim, ó, eu não participei da segunda aula, né? E eu me perdi nos exercícios ali. Então, daí eu fiz aquela planilha, aquela maior ali, ainda consegui fazer legal, né? E aí, os exercícios que eu não fiz, daí, se vai, independente de terminar o curso hoje, daí, se tu postar para mim, eu vou fazer igual, sabe? Daí eu vou, é bom que eu já vou treinando, já vou mexendo, né? Eu descobri várias coisas mexendo ali que eu ainda não tinha descoberto, sabe? Aprendi até a fazer ali no Drive, que no início, assim, eu tinha uma resistência muito grande, né, com o tal do Drive.
Mas eu tô gostando, sim, porque eu tô descobrindo, né? A gente vai descobrindo, vai gostando, né? E daí eu posso fazer, porque na segunda aula eu não pude participar, que eu estava em Porto Alegre. Na terceira eu participei, que daí eu acho que é essa planilha ali que eu fiz hoje. E daí eu tô meia perdida, assim, meia não, bem perdida nos exercícios. Daí tu postou essa outra de hoje ali, né? Aí, quando chegou no dólar, eu não consegui fazer a fórmula do dólar. Não consegui, não consegui, não consegui. Não deu. É muita informação. É por isso talvez, que né? é muita informação. Então, sempre que, ó, essas dúvidas suas foi o básico que foi passado na primeira aula. Então, vocês tentam dar uma olhada no material da primeira aula, ver lá todo o material, explicando como que Sim. funciona, quais são as abas, para você saber onde é que está justamente a aba do real, né, que foi para o dólar. Do Tá? real eu achei, né? Daí do real eu já consigo fazer. Aí o dólar que eu não estou conseguindo copiar lá o símbolo, sabe? Entendi. É que o símbolo ele fica no lugar onde fica o símbolo também do real, Pois é. tá? Mas vou ter que descobrir. Mas na primeira aula tem falando o que é cada íconezinho daqueles. Eu lembro Vai que tu falando falou, das Seliane. vai falando das sessões. No material da primeira aula tem. E Sim, eu todos vou os dar uma materiais, olhada com mais tempo. todos os materiais das aulas estão aí no grupo do Sim, WhatsApp. Viu? obrigada. Tá bom. Imagina. Vou baixar ele daí. É muita coisa para absorver, né? E é como todo curso, né? Na prática a gente aprende melhor. Então, quando a gente vai praticando, a gente vai melhorando. Aí, se surge a dúvida, a gente vai lá no material e tenta encontrar essa dúvida, né? No material Sim, que está aí. Mas a ideia é que vocês vá treinando cada vez mais, porque o Excel funciona assim também, igual andar, como diz, andar de bicicleta. Você aprende se você não treinar, igual inglês, você aprende se você não ficar treinando, e depois você perde, né, se esquece, né? a facilidade de fazer. Você acaba esquecendo, tá? Mas é um esquecimento que, se você ler algum material falando, você consegue fazer, diferente do que você for fazer a primeira vez, tá bom? Sim. Mais alguma dúvida, Vera? Vai ter um intervalo entre o básico aqui e o intermediário, para a gente já não cair de novo no outro sem estar bem treinado nesse, ou como é que vai funcionar? A gente pode ver isso, né, Beta? Betas Eu levantou a acho que mão. a gente teria que fazer se a gente fizesse uma reciclagem, quantos conseguem vir na Casa de Economia Solidária? Que daí, eu não sei, aquilo que a Mari propôs antes, de repente a gente poderia fazer uma reciclagem ali na sala dos cursos, no telão, quem sabe híbrida, para quem não pode vir. E aí nós temos alguns notebooks, e aí a gente passa no telão de novo todo o curso, e as pessoas vão praticando nos seus computadores. E aí a gente tá a Maribel, que tem experiência, eu, a Letícia, a gente pode chamar mais alguém que já tem um domínio mínimo e fazer uma aula de reciclagem, de repente. É Aí uma só boa ideia. depende da agenda de vocês daí. Uma aula de reforço, no caso, De né? reforço, Se for híbrido é bom, porque daí todo mundo pode, né? Pode acessar presencial ou à distância. É, Eu acho que é uma boa. concordo. Vai ajudar a tirar muitas dúvidas. Aí vão pensando numa data que vocês possam, e aí no final da aula a gente encaminha isso.
Eu acho que a data é mais em função de quando vai começar a próxima etapa, né? Do intermediário. A gente tem que fazer isso antes da próxima etapa, porque senão, se não está bem, assim, entendido a primeira etapa, ir para a segunda é complicado. É por isso que é importante saber o grau de dificuldade que vocês estão tendo, né? Porque para ir para o intermediário sem ter entendido um pouco do básico, né? Tem que pegar um pouco do básico, vai ficar mais difícil ainda, né? Então, é necessário a gente ver como é o que vocês estão seguras, se vocês conseguem fazer os exercícios. E assim, faça o exercício que eu passei, conseguiu fazer, faz de novo. Não conseguiu fazer, vai lendo o material até conseguir. Por isso que eu disse para vocês terem um pouco de paciência, porque o Excel é isso mesmo. Você precisa ter muita paciência com o Excel. Mas depois que aprende, fica muito prático. Oi, Lu. Eu queria te dar uma dúvida aqui. Esses exercícios complementares que você passou agora, era para ter feito na mesma planilha e colocado aberto uma outra dentro do... Aba, isso. Porque eu acabei abrindo outra planilha, acho que foi isso que você falou no início da aula, né? Mas não tem problema, eu faço de novo depois e ponho ali. Porque assim, o interessante é ter todas as aulas, os exercícios de vocês numa única planilha. Renomeia só a aba. Então, o exercício complementar, igual eu falei, vai renomear com aula exercício 2, exercício 3, exercício 4, aí exercício complementar, vai renomeando a aba. Só depois que eu enviei que eu pensei, eu acho que eu... Era na mesma planilha. Era de madrugada, eu estava fazendo isso. Bom, é importante que vocês estão gostando do Excel. Estão com dúvidas, tá com dificuldade, mas estão gostando, não estão? É um quebra-cabeça, mas é bom. Tá bom? Bom, então a gente vai iniciar a aula. Eu vou falar um pouquinho da planilha dinâmica, tá? Eu não sei, eu fiquei até um pouco preocupada agora, né, com a Vera, e com quem também, né, tá assistindo pelo celular, né, porque já é à distância, e pelo celular é que fica mais difícil, né, mas a gente, Vera, precisar, levanta a mão aí, viu? Grita, que a gente vai tirando suas dúvidas, tá bom? Quem me mandou mensagem, eu até falei, tira uma foto do teu Excel para mim, da tela do teu Excel. Aí a pessoa tirou a foto, esqueci o nome dela agora. Ela tirou a foto para mim, aí eu fui mostrando para ela onde que era. Mandei para ela onde que era o que ela estava tentando fazer, que era a autossoma. Então, assim, não é que não pode, né? Mas é bom tirar as dúvidas. E por que é bom tirar as dúvidas também no grupo? Porque outra pessoa pode ajudar, auxiliar lá no grupo. Como a Beta mesmo falou, a Beta já tem experiência, Letícia já tem experiência, Maribel já tem experiência. Então, quem tiver dúvida, coloca a dúvida no grupo. Tira a foto do Excel e diz, gente, não estou conseguindo fazer isso aqui. Né? Que aí muitas vezes outras pessoas vão vendo, vai ajudando, a gente vai dialogando. Viu? Que aí facilita. Tá? É possível a gente tirar as dúvidas, sim, tirando o print da tela, fazendo as perguntas, dizendo que não está entendendo, a gente consegue. Tá? Então, vamos lá, eu vou passar um pouco aqui o material que foi dado, que eu passei para vocês, para a gente entender um pouco da planilha dinâmica. Porque quando a gente fala planilha dinâmica, fica um pouco o nome em si, né? É muito técnico. Para vocês entenderem melhor o que é uma planilha dinâmica. E a gente já vai, eu vou colocar lá no grupo agora, quem puder baixar, eu vou deixar o exercício lá, porque para construir o exercício, como veio, está melhor do que se a gente colocar para construir a planilha inteira.
Então, ao invés da gente construir a planilha inteira, deixa eu pegar aqui. A gente faz, aí vocês têm o modelo da planilha, não quer dizer que vocês vão fazer com a planilha que eu vou enviar para vocês. Vocês vão fazer dentro da planilha de vocês, tá? Aqui. Deixa eu abrir como é que tá aqui. Vai apresentar, Teliane? Ou a gente vai Vou. abrir lá e vai trabalhando? Ah, Eu vou tá. apresentar para vocês e depois eu quero que vocês façam a planilha do jeito que tá aqui, tá? Falta o exercício, eu Tá vou bom. colocar o modelo da planilha lá para vocês, tá bom? Agora eu vou apresentar o material referente à aula de hoje, viu? Hum. Aqui. Projeto Fortalecer a Economia Solidária e Promover a Inclusão Social, termo de fomento 902164/2020, curso de Excel. Ambiente básico, viu? Do Excel aula 4. Unisol, Rio Grande do Sul, Foco Consultoria, Ministério do Trabalho e Emprego, Governo Federal. Aqui, a aula é sobre cálculos básicos. Tabela dinâmica, classificar, filtro e remover duplicadas. Aqui a gente quer atingir os dados, as informações, até chegar nos resultados. A tabela dinâmica. A tabela dinâmica é a facilidade que o Excel tem de você juntar. Não vou nem ler esse aqui, vou dar a explicação mesmo de um modo geral. É a facilidade que você tem de juntar uma informação em uma única aba e que você consiga fazer os filtros disso já todos compilados, sistematizados. Então, se eu tenho uma planilha que ela tem 50 linhas, eu consigo pegar essa planilha, fazer uma planilha dinâmica, uma tabela dinâmica nela, e quando ela for automaticamente exportada para outra aba, eu tenho a facilidade de pegar esses dados já compilados. Então, eu tenho a opção de pegar cada aba que existe lá e fazer a soma daquilo sem precisar somar item por item. A gente faz muita tabela dinâmica quando é uma tabela muito extensa, que você precisa fazer cálculos de várias linhas e de vários dados, e aí você precisa separar esses dados. A gente usa muito isso para prestar contas. É um material que a gente chama tem até um material que a gente chama de anexo 5, porque quando você vai colocando muitas informações, várias informações, dali você precisa filtrar um dado, aí você usa a planilha dinâmica para facilitar, para ficar mais visível, para você ter essa soma imediata, o cálculo imediato. E na planilha, na tabela dinâmica, você pode escolher qual filtro que você quer fazer, que ele já vai te dar o dado lá somado, entendeu? De acordo com a sua planilha. Ó, aqui é a tabela dinâmica. Ela sempre, ou ela tá aqui no inserir, ó. Você pode ver aqui que tá aqui no inserir. Na aba inserir. No canto superior esquerdo tem uma tabela, tem o nome tabela dinâmica. Outras vai estar aqui direto já aqui no painel, porque é o Excel, que eles são os anteriores, tá? Aí, ó, para construir uma tabela dinâmica, basta clicar em inserir tabela dinâmica, tá? Aí surge uma janela para confirmação de dados selecionados.
Então, aqui está a planilha, tem X, Y, Z, e aí você vai selecionar essa planilha até onde você quer. Se você pode selecionar até depois desse número 11 aqui, até a linha que você quiser, porque quando você seleciona um espaço grande, você pode ir alimentando sua planilha que ela não perde, ela não sai fora da planilha dinâmica. Quando eu faço a criação de uma tabela dinâmica e eu vou determinar o espaço, e eu determino só aquele espaço, mas depois eu vou acrescentar mais informações, ela não entra na tabela dinâmica, porque você fez lá, você limitou o espaço que você queria para a tabela dinâmica. Por isso que eu sempre digo, se você for alimentar a planilha mais ainda, estenda um pouco a tabela dinâmica, ou toda vez que você for acrescentar alguma informação, você insere uma linha acima da última que você colocou como referência para a tabela dinâmica. Ó, aqui, eu selecionei esse espaço. Ele vai ficar como se eu fosse copiar e colar. Aí vai abrir aqui, ó. Eu disse aqui que eu queria selecionar esses intervalos, né, que compreende da planilha 1, da coluna X, aí tem até a linha, aqui não tem o número, mas está aqui a linha, e vai até a coluna Z, tá? Então, esse é o espaço que eu quis. Se eu aqui embaixo criar um outro número, ele não entra aqui no intervalo da dinâmica, porque eu não selecionei mais linhas aqui embaixo, eu limitei só até aqui. Então, compreende que eu não vou mais alimentar essa planilha, eu vou deixar ela assim. Então, o primeiro passo é você cria uma planilha, né? Aí você seleciona o espaço que você quer e clica lá na tabela dinâmica. Ou você já tem uma planilha que existe, né? Você vai selecionar lá a célula local que você quer e você vai clicar na tabela dinâmica para poder inserir. Viu? Então, é necessário selecionar a célula em que a tabela dinâmica será inserida. Essa célula refere-se ao canto superior esquerdo da tela, esquerdo da tabela dinâmica. Ó. Quando você cria a tabela dinâmica, ela vem essa tela aqui. Esse espaço aqui, ó, tabela dinâmica, ele vem vazio. Esse espaço aqui, onde que vai colocar todas as informações que você precisa. Então, para você criar aqui, ele diz, ó, para criar um relatório, escolha campos na lista de campos da tabela dinâmica. Aí, a lista de campos, ela vai estar sempre aqui, do seu lado direito. Nesse campo de tela, ela aparece todas as informações que estão lá na primeira linha da seleção da tabela dinâmica. Lá na primeira linha, ó, que vocês viram aqui, estava, ó, X, Y e Z. Ela pegou aqui, ó, no campo. Ela pegou X, Y e Z. A primeira linha é sempre o que a tabela dinâmica vai colocar como seleção dos dados. É o que você pode filtrar, são os dados que você pode filtrar. Por isso que é importante, se você quer filtrar um dado, vamos dizer, se eu quero filtrar a idade, né, de um grupo de pessoas, eu tenho 200 pessoas lá e eu preciso saber a idade das pessoas, quando eu colocar lá em cima a nominação do que é cada coluna, eu tenho que colocar idade. Aí vai me aparecer a idade lá. Eu vou poder selecionar e filtrar a idade de todo mundo. Aqui também, ó, você vai ver os campos, que é o campo de filtro, o campo de coluna, das linhas que eu quero e se eu quero valores, né? É a configuração da planilha, se eu quero em valor, se eu quero em número, a forma que eu quero. Aí aqui o 1, que é o que eu falei para vocês, é o conjunto das células que serão preenchidas pela tabela dinâmica, é esse quadrinho aqui, que a gente viu lá no outro. O 2 são campos possíveis para as linhas, colunas e conteúdos da tabela. Então, aqui no 2, é o que eu disse para vocês, é a linha lá que vocês vão colocar como a descrição do que é aqueles dados que você preencheu naquela coluna. Aí tem aqui o rótulo da coluna, da tabela, o rótulo da linha e o valor. O rótulo é o que você quer que apareça aqui.
Aí chama rótulo da coluna. É o nome que vai para a coluna da tabela dinâmica. Rótulo da linha é o nome que você quer que vá para a linha da tabela dinâmica. Entendendo que todos são os que estão na planilha que você selecionou. A tabela dinâmica, para ela ser construída, ela tem que ter uma planilha antes de dados para poder ter uma tabela dinâmica. Se você tem uma tabela que não tem nada, você não vai fazer uma tabela dinâmica. Você não vai fazer, né, a junção dos dados, né, os resultados que você quer atingir, se não tem nada na planilha. Aqui, ó. Selecione na lista de campos da tabela dinâmica os campos que preencherão a tabela. Então, aqui eu escolho se eu quero X, Y ou Z. E aqui eu faço a configuração da minha planilha. Quais são os campos que serão inseridos? Ah, eu quero inserir coluna, eu quero inserir, não quero inserir linha. Eu vou inserir, só quero saber sobre as colunas. E eu quero os valores, tanto da coluna X, como da Y, como da Z. Aqui. Em seguida, clique e arraste cada campo para a área de rótulo da coluna 3. Então, aqui, ó, no rótulo, você pode ver que aqui tem um Y. É o rótulo da coluna. Ele está aqui. Rótulo da coluna, soma de Z. Aí, aqui, ó, o rótulo da linha é a X. Então, tudo que estava lá na coluna X aparece aqui, ó, na linha. Viu? E aqui são os valores. Os valores, eu disse que eu queria a soma da coluna Z. Então, a linha X da coluna Z. Aí, ela vai fazer o filtro e vai te dar já o total geral aqui. Então, ó, na linha 1, lá no item 1 tem 4, no 4 tem 1. Aqui, ó. Aqui tem 4. Se você somar, que é a linha 1. 2 menos 2, 4. 4. No item 4 tem 1. Então, ela vai fazer a soma para você. Viu? Aí, aqui, ó. Aqui eu posso alterar, né, a configuração que eu quero dos valores, tá? Que é no item 5, que é a área de valor. Então, eu posso escolher que eu quero somar, eu posso escolher que eu quero só contar, eu posso escolher que eu quero o máximo, que eu quero o mínimo, tá? E também na planilha dinâmica tem a opção de classificar. A tabela dinâmica, ela vem, se você colocar, por exemplo, de 1 a 10, e foi lá muitas vezes, ela vai com os números desconfigurados. Se você coloca classificar de A a Z, ela vai e coloca os números na ordem correta. Se for o nome também de A a Z, elas colocam também em ordem alfabética, que é o botãozinho de A a Z. Aqui é o classificar, tá? Você pode clicar no botão classificar e vai abrir essa janela aqui, né? Aí você classifica também de A a Z se você quiser. Se você quiser classificar só uma coluna, a outra não. Tem a possibilidade de você fazer essas configurações separadas. O filtro, né? Que é a função do filtro. Você vai lá e coloca os intervalos de dados que você quer para filtrar. Aqui, ó. Então, eu posso clicar e tirar o filtro, ou posso deixar todos. A função do filtro é isolar algumas colunas e deixar as colunas que eu quero, as que estão ticadas, eu deixo visíveis. Aqui, ó. E posso filtrar também por números, né? Ó, os filtros dos números. Posso filtrar é igual a, diferente, é maior do que. Aí abre-se uma tela que eu posso colocar, é diferente de 2, vai aparecer todos os números menos o 2. Ou por cor. Se a minha planilha estiver colorida, eu posso também fazer o filtro por cor.
Eu quero filtrar só a cor vermelha, vai aparecer só os números que estão em vermelho. Remove também as duplicadas. Você seleciona um intervalo e aí você vai lá e clica em remover duplicadas e automaticamente vai aparecer aqui a tela dizendo, né, que é o aviso de remoção de duplicadas, se você quer remover a seleção, né, expandir o quadro, se você quer remover as duplicadas. Se você bota remover as duplicadas, vai remover tudo que está duplicado. Então, se aqui tivesse dois números de 2 aqui, ó, como tem 4 também, automaticamente ele tira, deixa só um. E agora a gente vai fazer o exercício, tá? Que é essa planilha que eu passei para vocês, que a gente pode trabalhar em cima, e que a gente vai fazer isso aqui. A princípio é construir a planilha do jeito que está aqui, né? Em seguida, a gente vai calcular os valores dos campos total, dado pela multiplicação da coluna quantidade e valor unitário. Então, aqui essa coluna aqui de quantidade vezes o valor unitário vai dar o total. Então, é fazer aquela fórmula, né? Que é igual a coluna E vezes a coluna F, dá Enter, ele vai dar o resultado, tá? Depois que fez essa primeira parte aqui, a gente vai para a segunda parte, que é com base na lista de dados. Então, aí a gente vai criar a planilha dinâmica, né? Que é para filtrar os dados que a gente quer. Tá bom? Então, vou agora para o exercício. Tá aqui. A gente trabalhar já em cima do exercício, na prática. Deixa aqui um pouquinho. Aqui. Aqui, ó. Aqui está o exercício 4, ó. Exercício aula 4, dinâmica do exercício da aula 4, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou excluir a dinâmica, para vocês verem como é que eu fiz a planilha dinâmica desse exercício. Esse aqui é o básico que a gente aprendeu, ó. É igual, é a soma. Vai fazer tudo, digitar tudo, vai colocar igual a coluna E vezes a coluna F. Dá Enter, já foi, fez a soma. Se você vier no primeiro, clicar aqui do ladinho e arrastar, ele faz a soma de todos. Agora, para eu fazer a planilha dinâmica, eu preciso ir inserir. Aqui, tabela dinâmica. Então, eu vou inserir uma tabela dinâmica. É uma tabela dinâmica de intervalo. E qual é o intervalo que eu quero? Desde fatura, clica com o botão esquerdo e segura como vocês fossem selecionar. Apareceu aqui, ó, que é o meu intervalo que eu quero. Intervalo exercício aula 4, do A, linha 1 até a G, linha 13. Ah, ó, vocês viram aqui, ó. Peraí, vou fazer de novo para vocês verem uma informação importante. Aqui embaixo, ela diz o seguinte: escolha onde você deseja colocar a tabela dinâmica. Geralmente ela vem planilha existente, ou você diz uma nova planilha. Aí ela cria uma nova planilha. A nova planilha não vai abrir uma outra aba, não. A nova planilha vai não abrir uma nova pasta de trabalho, não. Vai abrir uma aba do lado da aba que você fez a planilha, a tabela dinâmica. Daqui está o conteúdo dela. Quem está com a mão levantada?
Celiane, eu te ser bem sincera, tá? Eu comecei assistindo a aula com o celular e assim a gente não consegue entender patavinas. Eu vou sair e vou entrar de novo com o Chrome, tá? Então, e mesmo que eu já use eventualmente alguma coisa de dinâmica, tá bem difícil de entender. Tá, Eu porque não tá vou. vendo, né? Não, Porque não tá enxergando. eu acho que também tá muito rápida a tua explicação, tá? Eu não tô conseguindo acompanhar o teu raciocínio, mesmo eu olhando ali na outra. Mas eu vou entrar e Pronto, eu vou sair e vou entrar de novo no Chrome. tá. Eu vou fazer, vou excluir, porque na verdade a pincelada lá no material que eu já coloquei lá no grupo, eu não quis me aprofundar muito para a gente poder praticar. Então, eu vou fazer novamente e excluir. Essa é a planilha do exercício. Tá, eu tenho uma pergunta. Essa planilha é do exercício, mas eu comecei no trânsito. A gente construiu ela nessa aula, a gente devia ter construído ela para vir para a aula. Ela está lá no material. Serei, como eu digo sempre, é importante construir o que está no material. Como eu vi a dificuldade do pessoal que está aqui e eu já tenho ela construída, eu passei ela no grupo, Beta, justamente para o pessoal não perder tanto tempo construindo. Ah, no Excel, no grupo? Ela está lá no Excel no grupo, viu? É, porque não ia dar tempo de construir ela, né? Isso, não ia dar tempo. A de lá já está com a planilha dinâmica. Eu vou colocar, então, essa que não tem a planilha dinâmica para vocês ir fazendo junto comigo. Acho Não, que tudo ficou bem, mais fácil. agora eu me achei, eu estava tentando construir ela, mas aí eu ia perder a explicação. Não, por isso que eu passei lá, para não perder a explicação. Eu quero que primeiro vocês observem o que eu vou fazer aqui, para depois vocês irem e a gente não construir, mas trabalhar em cima dela, tá? Eu vou interromper aqui. Vou passar o material lá, fica melhor para trabalhar em cima. Pronto. Esse último que eu passei para vocês, você já pode abrir, que já tem a planilha preenchida, para a gente trabalhar a planilha dinâmica, tá? A tabela dinâmica. Peraí. Mas é que você encaminhou já estava? Não, já tem a tabela dinâmica. Eu quero que a gente comece a construir a tabela dinâmica. Nesse último que eu mandei, eu excluí a tabela dinâmica para a gente fazer todo esse processo da tabela dinâmica. Sim, mas é que você tinha colocado anteriormente já está com a tabela dinâmica? Já. Se você clicar, se Ah, você tá. abrir, tá. Viu? É porque eu não cliquei, foi só. Já estava com ela aberta porque você já tinha encaminhado. Hum, Tem que fechar essa, então, que está preenchida, Celiane? E abre essa. aqui, abre essa última aí que eu mandei para vocês, por favor. Na minha, Celiane, ela aparece com outro título, quando eu vou na tabela, ela, que é diferente da tua, ao invés de ter lá no canto esquerdo, a minha tem formatar tabela. E vai aparecer lá no final, depois de várias opções de formatação, né? Tipo aqueles design, layout que tem novo estilo de tabela dinâmica. Aparece novo estilo. O teu Excel é qual, sabe?
É 2010, do Office. Mas eu acho que é isso. Ele não vai aparecer tabela dinâmica lá no canto, mas sim novo estilo de tabela dinâmica. E dá o mesmo resultado. Eu acho que sim, vamos Né? experimentar. O teu não está aqui inserir. Oi? O teu, então, não tem essa parte aqui inserir, essa aba inserir. Então, se eu clicar novo estilo de tabela dinâmica, aí ela vai abrir uma janela que vai aparecer novo estilo de tabela dinâmica. Aí, nome, estilo de tabela dinâmica 1. E aí vai estar lá rótulos de filtro, valores de filtro, lista de primeira de coluna. E é isso. Vamos ver se eu estou entendendo aí. Vamos tentar criar. Quem não está conseguindo achar o ícone de tabela dinâmica no Excel? Conseguiu, Vera, achar? Ah, é só. Tá. Eu encontrei em outro local. Tá bom. Tabela dinâmica. Eu tô para lá de confusa, né? Eu abri uma tabela aqui, eu achei o ícone, aí agora eu não sei o que tem que fazer com o ícone, né? Não, Aí diz, calma aí que a gente vai fazer juntas. Só encontra aí, você já tem o ícone tabela dinâmica, já achou. sim, tá bem, Tá. bem no cantinho, né? Aí diz Isso. lá, tem umas ordens lá que eu não cliquei em nenhuma. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai clicar aqui em tabela dinâmica, ó. E vai Certo. aparecer essa tela aqui, ó. Tabela dinâmica da tabela ou intervalo. Apareceu para vocês isso? Não tá aparecendo ali no que você está projetando. Deixa eu ver. Poxa, que estranho. Ah, não vai aparecer? Sério? Peraí, deixa eu interromper. Vou apresentar novamente. Não aparece. Não, olha que estranho. Quando vocês clicam aí em tabela dinâmica, aparece um quadro para vocês chamado tabela dinâmica da tabela ou intervalo? Sim. Sim, Pronto. Deixa ele quietinho aí, clica em tabela barra intervalo, o cursor, e aí você vem aqui na planilha e seleciona o intervalo que você quer. Ou seja, a gente vai selecionar nossa tabela toda. Desde a fatura lá em cima até o 22,50? Isso mesmo. Eu botei uma fotinha lá no grupo e eu selecionei linhas a mais do que a tabela. Ótimo. Uhum. Isso mesmo. Aí aqui, ó, se vocês virem pela foto do grupo, embaixo tem escolha onde você deseja colocar a tabela dinâmica. Aí você escolhe planilha existente, ela vai criar aqui um outro quadro dentro dessa mesma aqui do ladinho, já com a planilha dinâmica. Eu sugiro que coloque nova planilha, porque você consegue trabalhar melhor. Aí abre uma nova aba
Esse teu aí, Maribel, já tá ok, né? Já tá a nova planilha. Aí você clica em OK. Aí vai aparecer essa planilha aqui, ó. Conseguiram? Sim. Sim. Ademar? Não, ela não consegue abrir para mim aqui. Você não está conseguindo abrir a tabela dinâmica? Não, eu abri a tabela com a mesma tabela dinâmica ou tabela intervalo, selecionar a tabela ou intervalo. Uhum. Qual é o intervalo? É toda a tabela? Isso, toda a tabela. Mas é para selecionar ou clicar em toda a tabela, para dizer que é. Não, você vai selecionar, você vai ter que clicar na primeira célula e ir selecionando, arrastando ela. Aí ela vai descendo com os pontinhos, né? Como se você estivesse copiando e colando, mas ali significa que você está selecionando. Daí ela abriu um campo do lado, campos da tabela. Exatamente, campos da tabela dinâmica, que é esse aqui que está agora na apresentação. Sim, abriu. Então, aqui nesse campus da tabela é onde a gente vai fazer os filtros. Uhum. É o que a gente quer saber. Então, aqui, lá no exercício, a gente pediu para filtrar, né? O número da fatura e o nome do cliente. Então, aqui no campo, eu vou dizer que eu quero fatura e quero também cliente. Aí ela aparece assim. E aí eu vou... Funcionou? Só clicando, ó, você selecionar aqui do lado. Apareceu essa aqui, campos da tabela dinâmica? Para mim, não aparece fatura, aparece. Começa com 111, Ana, data, caneta. É Não, porque você não selecionou eu selecionei tudo. a planilha toda? Ô, Ciliane, eu tô com um problema sério aqui, que eu acho que eu não Que sei. foi? Não, eu Assim, também selecionei tudo e aparece igual como está ali. eu selecionei na primeira vez, mas aí eu indiquei 2 linhas abaixo. Aí eu quis voltar para seguir o exercício real, sabe? E aí não salvei, eu fechei a tabela e não botei para salvar nada, para poder abrir de novo. Quando eu abri de novo, que fui fazer o primeiro passo, não criou aquelas linhas pontilhadinhas, sabe? E aí eu fiquei perdida ali. Não, o meu criou e tudo, e abriu a aba que a Celiane está mostrando. Quando eu clico em fatura e cliente, aparece igual o seu, Lu. Aparece lá, Ana, 111. Não, eu não tinha clicado na linha 1. Agora foi, agora aparece. Foi, né? Pronto. Vê se Daí, você clicou também, Ademar, na linha 1. Na 1, sim. O teu, Ademar, tá aparecendo igual o meu. Tá, só que aparece no campo da tabela dinâmica à direita lá, vai aparecer 111, Ana, 18 de agosto de 2023, canetas, 30. Então, mas você está cliente ou data? tu não clicou na linha 1, Marco, tu fez a mesma coisa que eu. Será? Desfaz. Desfaz e faz de novo. Faz e clica. Sim. Clica desde a linha 1 até embaixo. E você, Lucineide, provavelmente na sua planilha já tem uma planilha dinâmica. Do lado tem alguma planilha? Como Olha planilha só, 1? então, aí eu consegui, agora eu pontilhei, apareceu a tabela dinâmica da tabela de intervalo, daí eu cliquei da 1 até a 22,50, apareceu as referências ali,
Agora, eu clico naquele quadradinho que está escrito adicionar estes dados ao modelo de dados, é isso? Ou não? Não, aí você vai clicar lá para você colocar ela numa planilha, numa nova planilha. Eu tenho que abrir aqui embaixo uma nova planilha? Não, aí mesmo no quadrinho vai dizer inserir os dados numa nova planilha. Você consegue ver o WhatsApp, a imagem que Maribel mandou? Peraí. Dá uma olhada. Sim. Essa caixinha, ela tá ali, tá? A Maribel colocou linhas a mais, né? Eu selecionei só a tabela original ali. Isso. Aí só verifica se aí nessa caixinha que abriu de diálogo, se ela está dizendo que você vai abrir uma nova planilha. Ah, tá. Peraí. Não. Tá. Eu tenho que dar OK ali para ela aparecer? Você já salvou o intervalo. Não, não é o OK, é fechar. Antes do OK, tem algumas perguntinhas lá, algumas informações. Não tem no seu? Manda um print para mim, tu consegue mandar? Eu mandei um print onde está essa nova planilha no grupo lá, para vocês acharem mais fácil. Identificar. Vai lá no WhatsApp, no grupo. Aparece esse quadradinho para você? Não. Peraí. Então, o meu eu fiz e abre, eu refiz. Aí abre rótulo de linha, soma de fatura. Eu vou desfazer tudo e fazer de novo, porque eu não, na minha caixinha que abriu ali não aparece essa. Então, clica só em OK para ver se já vai direto para uma outra planilha. Para mim já foi direto e abre ali, ó, rótulos de linha, soma de fatura, aí vem Ana, Bruna, Jorge. E abaixo vem as opções para filtros, linhas, colunas, soma. Não, para mim abriu a tabela, parece que é a mesma tabela. Eu vou fechar e abrir de novo e fazer o processo. Não sei se vai dar certo. Essa que você fez, Eliane, à direita abriu correto, só que ela abre mais uma na área central da tabela. Isso que eu estou falando. Rótulo. Então, é isso mesmo? A sua está indo para dentro da mesma tabela que já está a planilha? Sim. Então, é porque quando você foi selecionar um intervalo lá naquela caixinha que Beta até colocou agora lá, Maribel colocou, e Beta colocou agora já ticando o que você tem que colocar informação. Na caixinha que abre para colocar o intervalo, selecionar a primeira coluna, a primeira planilha lá com os dados, ela te pergunta: você deseja que os dados vá para a planilha existente ou para uma nova planilha? Você tem que clicar uma nova planilha. Então, exclui essa planilha e faz de novo. Vai na caixa de diálogo que vai abrir, vai ter sim, eu sei, eu tinha feito no outro, mas aí tinha aparecido outro, tá bom. Já entendi, vou lá retornar nesta daí. Vamos ver. Celiane, eu fiz e para mim aparece rótulos de linha, e daí tem a numeração, Ana, depois outra numeração, Jorge, e assim por diante. Aparece uma lista ali de nomes. Você já selecionou o nome, o fatura e cliente? Sim. Só foi esses dois que você selecionou? Foi. Aí aqui, provavelmente de vocês, o cliente está indo para a coluna. Ó, vou mostrar como. Aqui está indo para cá. Tá assim? Não é assim que tá. Ou tá assim? Assim como tu fez agora, e daí... Só que aparece os nomes, o número primeiro.
primeiro e depois o nome. Deixa eu ver aqui. Assim? Não. Eu vou tirar uma fotinho ali e boto no grupo para te ver como tá o meu. Tira uma fotinha. Porque quando você clica, muitas vezes ele vai para um desses itens aqui, ó. Ou por filtro, ou coluna. Ô, Celiane, Oi. agora sou eu. Tá, eu já identifiquei, eu fiz tudo de novo, fechei tudo, abri, tá na caixinha, tabela dinâmica de tabela de intervalos, já selecionei a tabela toda, agora identifiquei ali onde está marcado planilha existente. Uhum. O que eu faço agora? Eu dou OK? Não, você vai colocar numa nova planilha. Você já clicou numa nova planilha? Em cima do existente, em planilha existente? Tá, agora sim, Seleciona a nova planilha. selecionei. Aí você dá OK. Tá, entendi. Uhum. No meu, aí ela vai abrir E uma nova planilha à esquerda. Rótulo de linha e soma de não. É que aqui para mim não apareceu mais a tabela dinâmica, daí eu procuro ali. Não apareceu mais a tabela dinâmica? Não, é que eu tive que fazer a nova e aí. Porque eu tô vendo aqui nessa posição que tu fez, tem ali as dinâmicas, mas eu tô no Drive, daí tipo ali ele fica escondido, né? Entendeu? Daí eu não tô conseguindo. O meu já aparece Eu igual não sei, a eu tua. acho que eu vou acompanhar bem tuas explicações aqui, tudo, e vou fazer o que eu posso, e depois eu vou sentar uma hora bem sossegada e... Tu trabalha no seguir Drive porque tu tá sem o Office, é isso? É. Entendi. Lu. Ciliane, eu agora, tá, passou para outra planilha, né? Uhum. E aparece uma caixinha escrito tabela dinâmica 1. E está selecionado a linha, a coluna A, a linha 3. É isso? E não tem nada dentro. É isso? Você aqui nessa caixinha de rótulos de linha, tá selecionado a coluna A? Eu tenho que selecionar toda a coluna A, é isso? Não, aqui do lado, campos da tabela dinâmica vai ter os nomes das colunas que aparecem lá, da linha com os itens, os nomes das coisas. Fatura, cliente, a data, produto, quantidade. Coloca, por favor, a ponta do teu mouse onde eu tenho que clicar ali. Qual seria o... Ó, tá vendo aqui, ó? Ah, Onde tá tá. meu mouse? Ah, é porque eu estou tendo que diminuir para ficar as duas coisas na mesma tela. Entendi. Aí eu não estava. Agora, Tá, quem clico mandou a foto? Quem mandou a foto na aqui? fatura e cliente, né? Tá. Uhum. Eliane, eu coloquei a foto ali no grupo. Tá, né? É que o meu problema é que eu estou tentando ver o que você está fazendo e colocar a tabela minimizada ali do lado para poder fazer simultaneamente, entende? Entendi. E aí eu não enxerguei a outra metade da tabela que está fora do monitor. Entendi. Rejane, faz um favor para mim, tira a foto do outro lado, de onde tem que selecionar. Ou igual a Beta fez aqui, tira da planilha toda. Certo, vou fazer isso. Ó, o do Ademar tá igual. Beta também tá igual. Como é que vocês botaram ali a soma da fatura lá nos valores, que eu não achei isso? Aqui do ladinho, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Ó o cursor.
Se você seleciona fatura e cliente, ele vai aparecer lá. Ó, se eu tirar, ele não vai aparecer. Se eu tirar, também não aparece nada. Se eu colocar só cliente, não aparece valor. Sabe? Se eu clicar quantidade, aparece quantidade. Então, você vai selecionar fatura e cliente. Ah, eu identifiquei aqui, Rejane. Respondendo Rejane. Rejane, o teu, a fatura e o cliente está indo para o rótulo de linha. Então, você vai fazer o seguinte, igual está na foto. Você vai arrastar a fatura para o lugar que estão os valores. Como faz isso? Você vai aqui, ó. O seu tá assim, ó. Olha agora pro meu. O seu tá assim. Uhum. Tá vendo, né? Então, olha o meu mouse tá aqui, ó. Eu vou aqui em fatura. Aí vai ficar o X, a cruzinha. Aí você vai clicar com o botão direito, segura e arrasta para valores. Ok, daí ficou num quadradinho cliente, na segunda ficou contar Soma, fatura. soma de fatura. Aí tá contar, não tá? Sim, Você vai clicar na sua setinha aqui do lado da contar fatura. Você vai em configuração do campo de valor ok. e você vai clicar soma. Certo. Coloquei. Aí pode apertar OK. Tá. Uhum. Oi? Aí agora aparece soma de fatura. Isso mesmo. Agora ela tá aparecendo aqui igual o meu aqui, né? Agora sim, ficou escrito rótulos de linha e ao lado soma de fatura com os nomes e a numeração ao lado. Isso. Gislaine também tá OK. Mais alguém? Milagrosamente, o meu funcionou desde o começo. Que alguns são mais inteligentes, são diferenciados, não precisa de ajuda. Outros não, tem que empurrar bastante, entendeu? Então, Vera, você é diferenciada. Puder mandar alguma coisa aí pra gente, assim, pela internet, eu agradeço. Acabei de me tornar, porque até agora não tinha acontecido isso. Foi milagre de hoje. Não conseguiram fazer até aqui, né? Então, a gente precisa fazer o que está lá no exercício. Então, o exercício, ele diz que a gente precisa selecionar cliente, fatura e total. Tá? A gente vai brincar aqui de novo. Então, eu já tenho cliente, fatura e cliente, agora eu vou para o total. Pronto. Não tá igual o que tá lá no exercício. Vou mostrar para vocês como é que tá no exercício, para vocês verem. E a gente fazer igual. No meu aparece a soma do total já. É. Mas também já aparece assim. Soma de total. Ó, esse é o exercício. A gente precisa deixar a tabela dinâmica dessa forma. Olha o que tá aqui, ó. Selecionou fatura, cliente total. E aqui nos campos, na linha, tá? Cliente e fatura, ou seja, Regiane, tu volta a tua fatura para o lugar que ela estava. E aqui o valor tá aqui, ó, em valores. E tá soma de valores. Então, quem tiver com a soma de fatura em valores, vai arrastar ela
clicar e segurar com o mouse, com o botão direito do mouse, o botão esquerdo do mouse, desculpa. Vai pegar, clicar com o botão esquerdo do mouse, segurar e arrastar ela até linhas. Eu fiz isso, daí agora ficou cliente e fatura junto, mas ao lado ficou vazio o quadradinho ali, escrito só valores em cima, com símbolo. Aí você vem aqui no campus da tabela onde está fatura e cliente e seleciona total. Ah, porque eu não selecionei lá em cima o total. Isso. Tá, agora ficou cliente, fatura e total, tudo junto. E ficou dessa forma aqui, que está o exercício, que está lá no material? Não, porque no material fica mostrando embaixo dos valores escrito soma de total. E para mim não aparece. Longa assim não aparece, não. Aparece todos esses itens, mas longa assim não. Longo assim não como? Não entendi. Não aparece igual tá aqui? Rótulo de linha e soma de total? Rótulo de linha, soma de fatura, soma de total. É porque Eu o seu tirei- soma de fatura está em valores. Você tem que tirar de valores e levar para a linha, ó. Ó como está aqui o modelo do exercício. Em linhas tem cliente e fatura. Como é que você faz? Você arrasta ela, segura com o botão esquerdo em fatura, tira ela de valores e coloca ela em linhas. Eu posso fazer isso aqui também, tá? Ó. Eu vou clicar com o botão aqui, ó, É onde porque está. tu tá fazendo, mas não tá passando, tá Não está passando. o coisa do exercício só. Verdade. Peraí, gente. Perdão, é aqui. Vamos lá. Ó, onde está a soma? Pronto, o meu tá ali igual, como você. Tá igual o meu, não tá? Uhum. Eu vou mover. Ó, se eu clicar aqui na setinha, eu posso mover ele para a linha, se eu não quiser arrastar. É para mover para a linha? Tá. É, Soma de fatura, mover para rótulos de linha. isso. Já está rotulado. E aí ficou igual. Alguém levantou a mão agora há pouco. Ficou igual. Tem ninguém com a mão levantada, não, né? Não, mas eu acabei de levantar. Era eu, mas eu consegui já. Ah, que ótimo, Franciele. Eu não consegui. Eu tô na eu Ah, ali tá na colunas. Peraí. Eu tô na anterior, naquela tela anterior que está aparecendo o total geral e a soma total tá 523, tá? uhum. Anterior ali. Eu tô lá na parte direita do campus da tabela dinâmica, aí eu vou para onde está escrito valores, é isso? Lá embaixo? Primeira coisa, a sua tabela tá igual essa que tá aqui ou não? Ainda não. Ela está na etapa anterior. Tá, então vamos lá. Aí, aqui embaixo, isso, você vai para aqui, campos da tabela dinâmica, vai selecionar total. Primeira coisa que você vai fazer. Selecionou total? Peraí. Selecionei. Pronto. Aí, aqui embaixo vai ter, nas linhas vai ter cliente, tem que ter cliente e fatura. Na sua linha tem o quê? Cliente. Pronto. Seus valores tá, então, soma de fatura e soma de total, é isso? Isso. Na soma de fatura, você vai clicar aqui, ó, nessa setinha aqui para baixo, clica com o mouse e você vai mover ela para a linha. Falou também? Peraí, só um pouquinho. Desculpa, você falou que era para. No meu só aparece
Aparece total. Aqui, ó. Peraí, Soma. não tô te Ó, vendo. vou colocar aqui, peraí. Você clica no botão, na setinha, na soma de fatura, na setinha de soma de fatura que está em valores. Aí ela vai abrir uma caixa de diálogo que diz assim, ó, mover para filtro do relatório, mover para rótulos de linha, mover para rótulos de coluna. Você vai mover para rótulos de coluna. Ou de linha, desculpa. Rótulo de linha, tá. E agora? Mover para rótulos de linha. Tá. Eu achei que eu tinha aberto a caixa errada, por isso. Agora tá. Rótulos de... Agora tá igual. Igual? Prontinho. Entendo. Se eu sair daqui, desse campo aqui, dessas duas colunas A e B, eu perco o campo de visão. O campo da tabela dinâmica, ele some. Porque a tabela dinâmica, ela está nesses dois espaços. Ela pode ter mais aqui, vir mais coluna. Mas agora, tudo que eu quero compreende somente em duas apenas colunas. Tá? Então, eu disse aqui para a tabela dinâmica, eu quero calcular a fatura de cada cliente, né? Que eu quero saber cada cliente, mas eu quero que essa fatura aqui, ela venha em duas linhas. Então, ela está em linha, tanto cliente e a fatura, aí ela vem aqui, ó, em linhas. Se eu mover, se eu tirar daqui o cliente, fica só a fatura, não vai aparecer o nome da Ana. Tá bom? Se eu sair daqui, significa que eu perdi. Muita gente sai dessas duas colunas, ou das colunas que estão a tabela dinâmica, e acha que perdeu a tabela dinâmica. Se você colocar aqui, ela vai também voltar aqui. Quando eu expliquei por que Maribel fez, Maribel, ela fez até aqui embaixo. Então, na dela, se ela começar a digitar aqui, 175, Maria, sabe? 23 de agosto de 2023. Lápis. 20. A R$1. A R$1. Aqui dá R$20. Na minha tabela dinâmica, se eu vim aqui, aí toda vez que eu quero atualizar ela, eu venho aqui, ó, análise de tabela dinâmica, atualizar. Cliquei. Ele não mudou nada. Continua os 523. Porque a minha tabela dinâmica só vai até os 22,50. Se eu quiser que a minha tabela dinâmica, se eu quiser preencher mais ainda, se não, eu vou preencher mais ainda, eu quero só saber agora o que está esse resumo, faça como a Maribel fez, selecione até mais. Ou insira uma linha acima da última ou em qualquer outra que está compreendendo a tabela dinâmica e você começa a digitar nela. Só dá um Ctrl+C, Ctrl+V. Agora, se eu for aqui e atualizar, ela vai para 543. Quem levantou a mão? Fernanda. Oi, Fernanda. Não estou te ouvindo, só se o teu microfone está fechado. Oi, eu vou mandar uma foto do que eu fiz aqui, e aí a senhora me diz aonde é que eu parei. Eu me perdi. Manda lá no grupo que eu te auxilio. Eu continuo nas 3 colunas que a Lu estava, e tu explicou para ela, e eu não consegui fazer para ir para 2 colunas como ficou aí. Pronto, nós vamos fazer agora. Se você já selecionou o total, lá em campos da tabela você já selecionou o total, né? Porque você já está em 3 colunas, selecionou. Sim. Aqui em valores, vai ter soma de valor e soma de fatura, não vai? No seu? Valores é o que está do lado direito.
Isso. Lá tem soma de total e soma de fatura. Estou procurando. É aqui embaixo do campus de tabela. Embaixo de onde você clicou, fatura e cliente e total. Tá, tem esses 3 itens, tá. E ali diz arraste os campos entre as áreas abaixo, e aí tem filtro de relatório, rótulos. Ah, tá, tem o valores, aquele que é a soma direta, né? Que é aquele Uhum. E parece aquele Ezinho. Ah, Uhum. tá abreviado, tá. Soma de fatura e soma total, tá. Na soma de fatura, você vai clicar na setinha que tem aqui nele, do lado Tá. direito dele, e vai Certo. mover ele para linhas. Rótulos de linha. Tá. Ah, ok. Deu certo. Tá certo? Que bom. Fernanda já colocou lá? Deixa eu ver aqui. Fernanda. Ó, o da Fernanda, todos estão em rótulo de linha. Fernanda, você precisa clicar na sua setinha aí do total e mover ele para rótulo de valores, que é o rótulo de total. Você vai fazer assim. O dela, o total tá aqui, ó. Pronto, tá aqui, ó. O da Fernanda aparece assim. Fernanda, você clica com a seta aí no total, que é essa setinha, tá? Mover para valores. Em qual total? Né, na linha. Ó, você mandou a foto. Aqui Sim. embaixo, tá perto em seu cursor, que tá os 3 aqui, cliente, fatura e total, não tá? No rótulos de linha, bem embaixo. Não é onde você selecionou, não. É nos campos aqui embaixo dos quadradinhos, dos 4 quadradinhos de baixo. Achou? Não. Ó, aqui onde você seleciona a fatura cliente total, logo abaixo vai ter o arraste os campos entre as áreas. Aí tem filtro, rótulos, rótulo de linha e valores. Não tem? Para mim aparece aqui filtro, campos de coluna, campos de linhas e campos de dado. Mas essa foto que você me mandou aqui, ó. Eu vou te mostrar onde que tá. Pela foto que você me mandou. Ah, não, foi Rejane. Tô olhando. Não, calma. Ah, pronto. Fernanda, o teu você colocou na mesma planilha e tu não gerou uma nova planilha dinâmica, viu? Foi. Tá, então eu fecho essa e abro de novo. É, aí fecha essa daí, abre. Eliane, a foto foi eu que mandei, e daí é onde aparece cliente, fatura e total. Clica no total, e daí o que eu seleciono aqui para aparecer soma de total ali para mim? Mover para valores. Para valor. Tá, daí aparece para mim escrito contar de total. Aí você vai clicar na setinha contar de total, Aham. vai em configuração, que é o último item, Sim, configuração do e campo de coloco, valor, sim, já soma, cliquei. Soma. soma e ok. Certo. Uhum. Viu? Foi. Fernanda, deu certo? Deu certo. Letícia, tá certo, viu? Tô tentando, só um pouquinho. Tá. É inserir.
Tabela dinâmica. Seleciona desde a 1 Tá, até a 22,50. Vai aparecer o quadro. sim. Apareceu o quadro? Tá aí o quadrinho. Aparece assim, a seleção de dados e só aparece a opção seleção atual. Ou fonte de dados registradas no cálculo. Quando você clica em tabela dinâmica, aparece o quadro. E sim, um quadrinho pequeno, seleção de dados, e aparece seleção atual, fonte de dados registrada. Põe seleção de dados. Tá. Agora você seleciona a sua coluna toda. Da fatura, da sua planilha toda, da fatura até 22,50. E aí, Fernanda, aparece alguma opção a mais? Eu mandei ali no grupo a fotinho que aparece ali quando eu coloco inserir tabela dinâmica. Você está selecionando a planilha antes de clicar em tabela dinâmica? Sim. Então, não seleciona antes. Tá. Tá? Deixa eu ver. Aí ele vai para intervalo de dados. Não, apareceu a mesma notificação no quadradinho ali. Você está selecionando desde a primeira, que é onde tem os nomes, quantidade, valor unitário total? Tá, né? Sim, sim. Pronto. Coloca OK. Aí ela aparece igual tá a outra. Aí ela aparece igual a fotinha aquela que eu te mandei de primeiro. Pronto. Nessa fotinha que você mandou ver primeiro, vai aqui em mais opções. Ou nessa origem e destino. Acho que em origem e destino. Mais opções. Fala para Origem e mim. destino. O que tem em origem e destino? Tem a origem das planilhas, depois bem embaixo tem nova planilha. Nova planilha. E aperta em OK. Foi para uma outra planilha? Não, não foi. Apareceu um aviso que precisa ter um... Agora me esqueci. Peraí. Precisa ter uma nova entrada. Peraí. Quando você vai em origem e destino, precisa ter uma nova entrada? E não tem a opção de você clicar em OK? Sim, eu cliquei em OK, mas não apareceu a nova planilha.
E aí continua com esse quadrozinho ou não? Não, aí volta para a página inicial. Pronto, agora faz de novo. Seleciona tudo de novo e clique em planilha dinâmica. Mas pode continuar, depois eu tento de novo. Qualquer coisa eu pergunto ali no grupo. Tá, mas aí tu faz de Ah. novo, que provavelmente ele estava desconfigurado, aí só pediu a configuração e precisa fazer novamente, Tá, tá? tá bom. Obrigada. Imagina, qualquer coisa tu me chama lá, viu? Olha, como a maioria já fez, né? A Vera está com a mão levantada aí. Oi, Vera. Não tinha visto, deixa eu fechar aqui. Foi sem querer, não sei como é que foi. Mas, Vera, você conseguiu. Sim. Ah, ótimo. Lu, tudo certo? Ok, todo mundo certo. Essa é a planilha dinâmica, gente. Vocês podem brincar com ela o tanto que vocês quiserem. Se vocês quiserem, na soma de valores e em configurações de campo, aqui tem uma opção que a gente coloca só soma, né? Mas tem uma opção ainda que você diz assim, ó, formatar número. Quando você clica lá em... Quando você clica configuração do campo de valor, aí está a soma. Só que aqui embaixo, do lado de OK, tem formatar número. Aí o formato do número, se eu quiser dizer que eu quero o formato do número mesmo, com 2 casas decimais e com separador de 1000, aí eu vou botar em OK, e ele vai, e OK de novo, ele me aparece o valor. Essa aqui é onde você configura se você quer número geral, se você quer valor em real, se você quer colocar a moeda de real ou não, tá? Quando alguém falou sobre a moeda do dólar, olha aqui onde está a moeda do dólar. Você tem a opção de vir por aqui, se não lá em números, configurações de números, aparece essa tela. Ela está aqui, ó, moeda. Aqui os símbolos real, aí vai ter os símbolos tudo aqui, ó. Estados Celine, Unidos. eu achei os símbolos, eu não consegui copiar, sabe? Transferir eles para a planilha. Ah, tu não conseguiu copiar e colocar lá? Não, mas não é só clicar em cima? Não precisa copiar. Sim, mas eu fiz isso, mas não foi. Ó, esse valor aqui, Já o cifrão, né, a nossa moeda, daí tranquilo, assim, era só ir ó, a tabela que a gente está trabalhando, ó, botei em reais, uma só. Aí eu vim aqui e transferi ela para dólar. Se eu pegar ela aqui e arrastar, ela vai toda em dólar. Sim, no cifrão ali eu consegui arrastar e daí ela preencheu tudo. Mas eu não sei, de repente não ativou, né? Sei lá. Não. Você colocou esse formato ou você digitou esse cifrão? Não, depois eu acabei digitando. Eu fiz, daí eu digitei, né? Mas. Ó, se você digitar um cifrão e um número, o Excel, ele vai ficar o cifrão. Ele não está entendendo que aqui é um número, está entendendo que é geral. Se eu colocar mais outro cifrão aqui e colocar R$7, se eu quiser somar isso aqui, ele vai dar 0. Sabe por quê? Porque, ó, a interferência aí da sua fórmula está aqui. Não pode digitar. Mas eu digitei só depois que eu não consegui copiar. Mas eu vou mexer de novo ali, eu vou conseguir. Vai, mexe, ó, tira tudo que tem, escreve o número, vai aqui, ó, não quiser ir aqui, não tiver aqui, vai em número, abre esse aqui, vai em moeda, símbolo, coloca aqui os Estados Unidos aqui, ó.
Cadê? Inglês. Estados Unidos. Ele vai. Eu consegui localizar a minha planilha dinâmica, por exemplo. E daí eu acompanhei toda a orientação e daí eu vou começar a mexer ali e tentar fazer. Tenta fazer, viu? Tá bom, gente? Essa é a planilha dinâmica. Eu acho que ela é até mais fácil de trabalhar do que a planilha de Excel em si, quando você tem que fazer todos esses dados, fazer a soma e tudo. É o mais difícil. A planilha dinâmica é só você selecionar o intervalo que você quer e dar um ok. E aí você vai brincando aqui, que eu falo brincando, mas você vai colocando da forma que você quiser. Os rótulos de linha e a soma, viu? Então, se você quer colocar mais colunas, se você quer colocar filtro, todos esses campos aqui você pode colocar, se você quiser. Ó. E aí ele vai dizendo, ele automaticamente vai colocando no que ele acha que tem que ser. E você que vai dizer como é que você quer visualmente, né, a sua planilha. Não, eu quero só desse jeito aqui, ou não, eu quero ela em linha reta, enfim. É vocês que vão decidir, viu? Tentem fazer novamente, baixa a planilha de novo, tentem fazer de novo a planilha dinâmica, para vocês ir trabalhando esse exercício, viu? Mais alguém com dúvida? Celiane, por que ela tem que ficar em 2 colunas que eu não consegui entender bem? Porque no inicial era 3 colunas que a gente estava, né? Fatura, cliente, total. Aí a gente passou o total para ficar em 2 colunas junto com as outras, né? Mas Porque ela foi brincar, Vera, ela foi brincar, como ela disse. Entendeu? Porque, na verdade, eu queria saber, a Ana, quantas faturas ela tinha aberto e qual era o valor total dessas faturas dela. Então, a Ana, se você for para a planilha aqui, ela está aqui junto, mas ela podia estar em linhas separadas. A Ana, ela tem aqui, ó, 2 faturas em aberto. E tem o valor total. Não é essa a minha pergunta. Por que não pode ficar em 3 colunas como estava na anterior, que uma era rótulo? É isso, é só para brincar. Ah, tá. Não é questão de configuração para imprimir ou para... Porque me Não, é parece... visual. Ó, por exemplo, aqui. Aqui é mais fácil para você ver no total. Então, eu sei que a Ana está devendo R$ 138,00 e tem a soma, tem as 2 faturas aqui que é soma. Somou as 2 faturas também. Eu posso colocar só contagem. Mas naquele lá, o exercício, ele queria saber quantas faturas ela tinha aberto e qual era o valor total. A fatura, ela é identificada por número, eu não posso somar. Então, eu identifiquei os números da fatura e os valores. Se eu coloco ela para vir para cá, para ficar assim, automaticamente ela vem. Quando você coloca em valor, ou ela soma ou ela conta. Ela não me dá o número da fatura. Então, eu sei o valor que a Ana deve, mas quais são as faturas que a Ana deve? Eu não posso considerar esse aqui como a fatura que a Ana deve, porque esse aqui é uma soma. Para mim considerar quais são as faturas em aberto que a Ana tem, eu tenho que saber o número. Aí ele aparece aqui quando eu coloco ele em linha. Entendeu? Mais ou menos, não. Mais ou menos, não. Ai, Vera, é só porque eu queria saber quais eram as faturas que estavam em aberta, o número das faturas que estavam em aberta e qual era o valor que a Ana devia. Se eu colocar elas umas 3 colunas, eu não sei qual o número da fatura, porque compreende a terceira coluna também ou uma soma ou uma contagem. E o número da fatura, ele é um número fixo. Então, eu não quero a soma da fatura, eu quero a soma dos valores da fatura, mas eu quero identificar o número da fatura que ela está devendo.
Então, Tá, aqui eu agora sei, entendi. entendeu? Ó, aí eu sei, a Ana deve R$ 138. Quais faturas que a Ana deve? A 111 e a 128. Sim, e aí os valores correspondentes a cada uma, entendi. Entendeu? Entendi. É Lá só aparecia o total. Isso, tá. exatamente. Se vai para 3 colunas, automaticamente ela vai para o total. Aí só dá para fazer a contagem ou a soma. E, na verdade, eu queria identificar o número, Certo, entendi agora. tá bom? Todo mundo conseguiu fazer? Ou seja, Vera, brinque, é isso que ela está dizendo. Vamos brincar. É. Ó, eu vou colocar lá um material no grupo para quem está usando o material no celular, viu? Porque não vai dar tempo a gente explanar esse assunto aqui. Mas nas outras aulas que a gente tiver do próximo curso, a gente pode explanar como é lá. Eu vou dar uma estudada como é no Drive, porque realmente eu não fiz ainda a fórmula no Drive. Aí quem está no Drive, né, que não tem, eu faço material também de explicar como é no Drive. Eliane, a tabela dinâmica está no inserir no Drive. Não sei se no programa normal é também, mas eu achei ela ali. Depois No perdi Drive, né? de novo. Isso. Está no E aí inserir. você conseguiu fazer igualzinho, tá aqui ou não? Não, algumas coisas eu fiz, mas outras eu não, porque daí quando eu achei ela, já estava agora para o final de novo. Ah, entendi. Mas ela abre todos esses campos aí que tu abriu aqui. Ah, pronto. E daí Ótimo. eu quis ficar acompanhando também tua explicação, porque senão eu ia ficar ali muito em função da tabela e daí eu não ia conseguir, sabe? Entendo. Ou uma coisa ou outra, não é muita informação. Às vezes a cabeça não faz duas coisas ao mesmo tempo. Mas é no inserir, tá? Então, já para quem vai trabalhar no Drive, daí já fica a dica ali. Pronto. Bom, pessoal, aqui para o final da aula, a Beta jogou aí para vocês definir uma data para fazer como é que chama? Essa repescagem, Beta? É uma revisão, né? Uma revisão. Reforço. O próximo curso nós começaria semana que vem, né? Sim. Aí nós teria que jogar para frente. Sim. Que dia da semana, que dia que vocês poderiam fazer essa atividade extra? Quem tem essa necessidade? Eu só não posso na sexta, porque é meu plantão lá nas Possol. Não está de manter no mesmo dia? Nesse mesmo horário? Mas daí só online, né? Porque presencial de noite lá na Vigário, eu acho que não é muito legal nós ficar. Ah, tá, que a proposta é de dia, né? Eu posso segunda, quarta e sexta tarde. Segunda de tarde. Segunda que dia é? 28. Porque assim, eu não sei, nós jogar esse para frente, a gente tem um outro cronograma de cursos, e aí a ideia é terminar esse em setembro do Excel, para em outubro lançar o de comunicação. Mas se todos pudessem na segunda, seria antes da próxima aula, que seria na quarta. E uma pergunta: quando a gente se inscreveu, já ficou automático para as 3 fases do curso? Porque eu achei que tinha me inscrito só para o básico, só fiquei sabendo que ia ter um intermediário e o outro durante as aulas aí. A inscrição já foi direto para todas as fases? Não, a inscrição foi só para o básico, aí para o intermediário a gente tem que lançar, agora tem que lançar essa semana para se inscrever de novo.
Ah, ok. E aí, o avançado, a gente precisa, o avançado, daí sim, eu acho que a gente tem que deixar um tempo para praticar, porque para a gente poder pegar e fazer uma sequência. Assim o Tico e Teco sobrevive, Beto. Tá queimando os miolos aqui. E a, Tá indo. Semana que vem eu e a poderia Celiane, na terça de tarde. e a Celiane vai analisar todos os exercícios que a gente mandou e dizer se foram feitos corretos ou qual é a correção que tem que fazer. Celiane. Sim. Sim, 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 sim. Tá, a Maribel pode segunda de tarde. Quem mais pode segunda de tarde? Eu também. Tá, então Também posso. a Vera, a Rejane, a Rejane, Eu também. a Cloraci, a Mari, A Tânia mandou um ok aí. a Tânia. Quem pode terça de tarde? Eu. A Giza. Mais alguém gostaria de participar desse momento? Eu posso na terça à tarde só. Você é a Franciele. Isso. Você é da onde? Da Justa. Tu viria para o centro? Sim, tranquilo. É que nas segundas eu tenho reunião Canels à tarde. Daí eu não consigo. Só na terça. Tá. Terça de tarde. Laine. Dirlaine. Você é da onde, Dirlaine? Araponga. Uau! Seria online? Hã? Seria online daí que tu faria? É, tem que ser. Terça. Tá, online. Pois é, terça de tarde. Deu meio empatado? Tem mais gente na terça. Não, o problema é que é 2 dias, né? Daí eu tô pensando aqui se eu consigo dar conta. Eu acho que eu só conseguiria dispor um dia. Tá, se eu tiver que me organizar para terça, eu me organizo. Prefiro na segunda, né? Mas digamos que. Assim, ó, se nós fizer segunda de tarde presencial e terça só online, é possível? Para mim, pode ser. Giza, tu poderia passar na Unisol um dia que tu tem mais flexibilidade, anotar tuas dúvidas, a gente vai ali e te explica. Sim. Não, eu só. Daí presencial fica só na segunda? Eu estou propondo de fazer presencial na segunda, que a Maribel também pode dar um suporte. E aí, na terça, a gente faria um... Só que, na terça não dá, porque na terça de noite já teria outra aula. E mas que horário na segunda? Teria que ser Mas a aula na quarta, não na terça. A aula com a na quarta, é verdade.
Não, mas eu não posso nas terças de noite. Mas não é terça de tarde? Ah, tá. Pois é, mas é que daí é isso, assim, tirar, botar mais duas agendas numa semana, entendeu? Nossa vida não tem flexibilidade. Então fazemos tudo na terça. Já a maioria quer na terça. A menina de esteio que tem dificuldade, ela pode ir na terça? Digo, na segunda, presencial? É a Sônia. Ela saiu? Eu acho que ela não está aí, a Sônia. Ah, ela estava com dificuldade mesmo, né? Mas agora ela não aparece aqui para mim, pelo menos. Ou ela caiu ou ela saiu. A Letícia está fazendo o curso de Siconv nas terças de tarde? Por isso, eu vou me retirar, agradeço. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Giza, qualquer coisa. Pessoal, então vamos deixar marcado para segunda de tarde presencial, Maribel consegue nos ajudar. E aí na terça, e aí a gente vai vendo se a gente consegue organizar alguém para ajudar online na terça de tarde. Pode ser, Mari? Tu consegue na segunda? E aí a gente vai se comunicando no grupo, pode ser? Pode, claro. Boa noite, gente. Boa Ok, noite. então. Boa noite, pessoal. Boa noite. Silene já tinha terminado? Já tinha feito a tua fala final? Não, já foi. Gente, obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Estamos aí com o grupo, tá? Me mandem as dúvidas, tá bom? Eu acho que também o grupo pode, sim, ser mais É explorado. isso que eu falei, tirar as dúvidas no grupo, que muitas outras pessoas podem ter essa mesma dúvida, ou pode auxiliar, né? Então, é Na terça, importante o tu uso do também não grupo. consegue entrar online em algum momento. Na terça. Na semana que vem? Posso. Ficou que horas? A gente ficou de ver se a gente conseguia alguém para ajudar online, né? Porque um tempo eu posso, mas não posso ficar a tarde inteira, entendeu? Pronto, não, na terça eu consigo. Tipo, das 2 às 4, 3h30, sei lá. 1h30. Consigo, na terça. É revisão, né? É. Então, 1h30, tá? Tá bom? Letícia, pode parar de gravar. Saindo, então. Um abraço para os baianos. Acho 1h30.